Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 10 de junho de 2019. Selecionei os principais pares de moedas, índices e as principais criptomoedas com expectativa de movimento para a próxima semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros. Não deixe de visitar o site do Unitrader, unitrader.tech. Nosso site nós temos aqui diversas ferramentas que são exclusivas para o mercado financeiro, para melhorar a performance. Você pode estar testando qualquer uma das ferramentas, só clicar em Quero Testar, vai estar baixando a plataforma e recebendo a ferramenta para teste gratuito. No final da nossa página você tem acesso às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e o Twitter. Okay? Qualquer informação que você deseje, fique à vontade para entrar em contato através do nosso formulário. Iniciando a nossa análise pelo EURUSD. Bom, o EURUSD cumpriu aquele padrão maior harmônico que desenhamos, está bem próximo da potencial zona de reversão. Esta linha amarela é uma resistência do gráfico semanal, então podemos ter aqui um teste, está bem próximo aí, praticamente 400 pontos, podemos ter um aumento aqui ou uma extensão um pouco maior em fazer o teste coincidindo aqui uma convergência com essa potencial zona de reversão com esta resistência. Okay? O que vai sinalizar a reversão ou não a continuidade do movimento vai ser a formação do preço. Okay? Mas aqui vamos ficar atento, esta região de 1.13 e 900, ficar atento aí para qualquer candle de rejeição no gráfico, principalmente no gráfico diário, para buscar operações aí numa correção. Lembrando que correções, que o giro do mercado, virada de tendência, o primeiro alvo é o ponto B do padrão, este nível, ponto A, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Okay? E sempre o primeiro alvo é exatamente ponto B e o segundo alvo é a base do padrão, ponto AC. Então a expectativa para a próxima semana do EURUSD é um teste dessa região, dessa zona, e vamos ficar atento para ver se não ocorre um rompimento para vir fazer um teste nesse nível de resistência. Aqui sim nós vamos ter uma forte resistência, provavelmente uma entrada forte por parte dos vendedores do EURUSD. O GBP-USD. Com o GBP-USD o mercado fez o movimento esperado, que era um movimento de queda, a partir desse momento que nós fizemos a análise. Okay? O mercado testou esta região, esta é um suporte do gráfico semanal, em amarelo do gráfico semanal, fez um giro de mercado, mostrou uma divergência do RSI, o preço RSI, e fazendo aí um movimento de correção após essa última perna de baixa. Este nível de 1.27900 vai ser uma resistência importante, okay? O teste nesse nível, vamos aguardar a formação do preço, okay? Se vai ter um preço mostrando um rompimento ou a rejeição, e aí sim o mercado não conseguindo romper este nível de resistência, podemos ter um reteste desse nível de suporte em 1.25800. EURO-GBP. Bom, o EURO-GBP continua ainda com a força compradora, RSI sobrecomprado, porém em níveis, em regiões, fazendo uma continuidade de reacumulação. Okay? E aqui nós temos uma nova reacumulação, houve uma pequena correção de 2 candles aí de 2 dias, e um candle de força novamente, e podemos ter aí o teste deste nível de resistência em 0.89600. Okay? Essa é uma resistência também semanal. Possivelmente que nós vamos ter um padrão, deixa eu desenhar, aqui desenhado, um provável padrão morcego, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, e aqui nós temos a potencial zona de reversão, é um pouquinho extensa esta região, essa zona, essa potencial zona de reversão, que nós temos aqui o nível de 886 da perna XA, e aqui o nível de 161, okay, da perna BC. Deixa eu ver o nível de 261, onde que está ficando. Não, 261 se estendeu muito. Então,
Interessante que a linha de resistência ela está dentro dessa potencial zona de reversão. Então vai ficar muito interessante o Euro GBP tocando nesta linha de resistência, okay, no gráfico diário e fazendo um candle de rejeição. Vai dar uma ótima oportunidade de um trade aí buscando aí pelo menos uns 2.000 pontos, né, em direção ao ponto B do padrão. Mas para a semana a expectativa ainda é de um reteste aí deste nível, dessa resistência. Bom, o SDCAD, olha que interessante, né? O desenho desses padrões que nós estudamos. Aqui, essa região aqui era uma região, uma potencial zona de reversão. Okay? O preço ficou em um nível de consolidação, houve, né, um rompimento, não chegou, né, próximo a, quer dizer, chegou a praticamente 300 pontos, 30 pips, dessa potencial zona de reversão e fez um movimento de giro do mercado. Primeiro alvo, ponto B, e o segundo alvo é o ponto AC, que está convergindo com o nível de suporte 1.31 e 100. Okay? Então, este é um ponto de atração importante, okay? Um suporte importante que tende o preço a vir buscar. É claro que ele não vai descer em linha reta, mas nós temos aí o preço mostrando força por parte dos vendedores. Então, para a próxima semana podemos ter algum pullback, alguma correção, mas continuidade do movimento de queda. NZD-USD também cumpriu o nosso padrão harmônico desenhado, potencial zona de reversão, bateu lá, testou e subiu. Já atingiu o nosso alvo ponto B e a continuidade é este nível, tá, de resistência que coincide aí também com o ponto AC do padrão, que vai ser a base do padrão. O ouro. Bom, o ouro, eu acredito, vimos falando em alta, né, por um bom tempo. Podemos estar agora em uma região, em uma zona de interesse por parte dos vendedores. Esta resistência é uma resistência do gráfico semanal, podemos observar, tá, que está bem próximo aqui também desse topo. É um topo bem interessante, que o mercado fez aí o ano passado, mas mostrando aí dificuldade neste nível, nesta região, o RSI sobrecomprado, candle de rejeição, tentativa de rompimento, candle de rejeição. A abertura da semana e perdendo essas mínimas aqui, podemos ter uma boa correção do gold, né, do ouro. E principalmente nós temos um suporte, esse nível de suporte em 13,05, ok? 1.305, tá? Vai ser uma região de suporte interessante. Estou observando aqui, nós temos um padrão harmônico, possivelmente um padrão de extensão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que está convergindo com essa resistência do gráfico semanal. Então, para a próxima semana, no Gold, eu vou estar buscando oportunidades na ponta vendedora. Desenhei aqui para ser identificado o padrão, os dois padrões que foram identificados, um crab, tá, e um butterfly. O crab nós temos o ponto X partindo deste nível e o butterfly partindo o ponto X deste nível. Okay? Esse é o ponto B em comum dos dois padrões e o interessante é que a potencial zona de reversão está neste retângulo. Okay? Então nós temos esse nível de resistência, que é aquela resistência que eu mostrei do gráfico semanal, uma resistência importante. Okay? Temos também dentro da potencial zona de reversão essa resistência, okay? Do gráfico semanal também mais próximo. Portanto, o preço encontra-se aí em uma região importante de um possível giro do mercado, respeitando esses dois padrões, convergindo, né, tanto os dois padrões quanto os níveis aí de resistência do gráfico. O petróleo está trabalhando dentro de uma zona importante, que eu até falei na última análise, que é esta região, que agora ele ficou entre um nível de resistência e um nível de suporte, aí, tanto do gráfico semanal quanto do gráfico diário. Okay? O preço tem que fugir, tem que escapar desses níveis. Dentro desses níveis aqui eu não gero nenhum tipo de expectativa de movimentação. Okay? O mercado bateu em 51,26, que era um suporte importante, reagiu, podemos ter um teste desse nível de 54,97, que é uma resistência, e aguardar a formação do preço neste nível, ou um rompimento ou uma correção após
este movimento de pullback aqui, desse movimento da perna de baixa. E a análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin ele chegou a romper este nível de 8.383 dólares, não confirmou, agora está num momento delicado que ele tem que confirmar este rompimento. Okay? O que não pode ser formado aqui é um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro, nesta região, ombro direito, cabeça, ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito. Aqui seria a linha de pescoço, que é um padrão gráfico, uma estrutura de padrão técnico importante, que o rompimento podemos ter uma projeção bem aí abaixo dos 6.000 pontos. Okay? O mercado tende, tá, a agora testar esta resistência de 8.383 nessa semana, e vamos aguardar e ver a formação do preço, se ocorre o rompimento e a confirmação para ir buscar a nova resistência, a próxima resistência, que é 9.700 dólares, ou respeitar este nível e fazer aí o oco que nós desenhamos, que nós falamos, e romper esta linha de pescoço e vir buscar aí os 6.000 dólares. E o Ethereum? Vamos dar um zoom. O Ethereum, temos aqui agora uma nova consolidação. Vamos desenhar a consolidação que eu estou identificando aqui no gráfico diário. Claro que em 4 horas vai ficar bem mais visível. Okay? Gráfico diário. O que nós precisamos agora analisar aqui para identificar aqui uma possível movimentação de preço? Os 250 dólares aqui, que é esse nível que o preço se encontra, acabou fechando praticamente neste nível. O rompimento é a confirmação para vir testar os 300 dólares. Okay? O rompimento, principalmente desta LTA, desse triângulo simétrico, podemos ter aí uma correção e vir buscar fazer um teste aí novamente nesse nível de 200 dólares, que vai ser um suporte importante. Okay? Então a semana aí vai definir aí a movimentação de preço tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum, ou um movimento de continuidade alta para ir testar a próxima resistência, ou vir testar novamente o suporte. Espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.